Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. E é bom demais estarmos juntos aqui mais uma vez, amém? Eu não sei você, mas a minha semana foi uma semana de batalhas com a voz, muita tosse. Obrigado. Muita tosse, garganta arranhando bastante, peito, né? Essas friagens malucas aí. E a gente ora e continua orando por todo mundo, porque nós somos profetas do Senhor, amém? Profetizando sobre a própria vida e profetizando sobre a vida de vocês. E eu vi que o negócio estava feio mesmo, e eu vim para o médico dos médicos. Vim para o templo e falei, já que é para quebrar, vamos quebrar tudo. Vamos virar uma madrugada logo na presença do Senhor, até amanhecer o dia, que daí assim o corpo responde. Porque não sou eu mais quem viu, mas Cristo quem vive em mim, né? Então, quando você tiver algum problema, não sucumba ao problema. Se entrega mais para Jesus. Faça propósitos. Aumenta a intensidade do teu jejum. Aumenta a tua intensidade de oração, porque tudo que o inimigo quer é que a gente faça o quê? Baixa a guarda. Quando a nossa saúde não está boa, o que você sente? Cansaço, dor, sonolência, vontade só de ficar deitado, né? Vontade de ficar com as cobertas, aí você toma algum medicamento que já baixa tudo de uma vez, né? O olho parece que está... Então você precisa levantar a cabeça e dizer para o Senhor, Senhor, eu creio na tua palavra. Você não mente para você. Você está sentindo muitas vezes a dor, você está sentindo muitas vezes o sintoma, mas você está profetizando, você está decretando, você está dizendo para você mesmo, ei, levanta a cabeça. E é assim que nós temos que viver, para a glória de Deus, amém? E eu estou aqui, e em nome de Jesus, vou pregar tudo que tem que pregar até o fim, com voz, gritando bastante para Jesus, amém? Louvado seja Deus. Queridos, passar para vocês aqui a nossa agendinha rápida. Tivemos primeiro, né? No dia de ontem, tivemos aqui o nosso momento, a presença, aqui das 9 da manhã até as 18 horas. Alguns conseguiram estar aqui algum tempo, de manhã, de tarde, de noite, até quer dizer, o início da noite, né? Fechamento da tarde. Foi algo muito delicioso. Elisângela, a equipe de louvor, todo o pessoal trabalhando com afinco, buscando ao Senhor, deixar a igreja ainda mais bonita. Está com um ambiente gostoso aqui para adoração, para oração. Então é diante dos homens, mas conversando com o Pai, falando com Deus. Foi um tempo maravilhoso aqui. Se você não veio, não perca a oportunidade da próxima vez de vir até aqui. Como a gente sempre diz, essas coisas não é para grupos separados, é para toda a igreja. Então, você vai ter uma outra oportunidade em outro tempo. De ontem passou, foi algo gostoso, foi algo sublime da parte de Deus. Sentimos o toque do Pai aqui, Deus falou fortemente conosco. Quem veio buscar, com certeza, entendeu o que Deus queria falar com cada um. E amanhã nós temos a nossa intercessão a partir das 20 horas aqui no tempo. Vem orar pelo menos uma horinha aqui conosco. Vem estar conosco aqui uma hora, porque eu creio que vai fazer muito bem para a sua vida, vai fazer muito bem para a sua casa e para a sua família. Amém? Esse mês de junho, que vai entrar a partir de amanhã, dia 12 de junho, uma sexta-feira, nós teremos uma rede de casais. Amém? Os casais estão aí? Glória a Deus. Diga glória a Deus aí, casais. 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos ter aqui um café para casais, todo especial. Então será na sexta-feira, às 20 horas. Se esforce para estar aqui, homem de Deus com a sua namorada. Amém? Mulheres, traga seu namorado. Glória a Deus. Traga seus convidados, traga casais amigos, porque eu tenho certeza que vai ser algo poderoso da parte do Senhor, o que Deus vai falar conosco. Então, dia 12 de junho, será uma sexta-feira, daqui 2 sextas-feiras, né? Vai ser nosso culto de casais aqui, especial, Dia dos Namorados, em nome do Senhor Jesus. Temos também o nosso reencontro,
do dia 17 a 19 de julho, né? Você precisa se animar, irmão, para esse reencontro. Fazer a sua inscrição o mais rápido possível e não deixar que nada te saqueie. Você precisa desejar estar lá. Porque se você não desejar, não basta eu desejar por você. É você que precisa querer ter um encontro com Deus. É você quem precisa desejar cair aos pés de Jesus e conhecê-lo de uma maneira a qual você ainda não o conhece. Ou um dia conheceu e precisa passar a conhecer a partir de agora. Reconhecê-lo a partir de agora. Em nome de Jesus. Então faça a tua inscrição, R$260 o valor da inscrição. Você pode dar uma entrada mínima ali de R$50 para Elisângela e segurar a tua vaga, porque as vagas estão sendo aí consumidas já. O pessoal já está fazendo as inscrições, graças a Deus. Amém? E essa semana, esqueci de falar, quarta-feira nós temos o culto família, faça o teu culto dentro do celular. E na sexta-feira nós vamos ter um Super GD aqui, pais e filhos. Super GD, pais e filhos. Instrução de pais para filhos e algo assim muito oportuno para os dias ao qual nós estamos vivendo na Terra. Então nós vamos dar instrução e nós conclamamos que todos vocês se façam presente. É uma instrução direcionada pelo coração de Deus para o teu coração. Então é direção de pais para filhos. Nós queremos falar sobre paternidade, nós queremos falar sobre educação, sobre ensino, sobre princípios bíblicos, sobre paternidade, sobre pais, sobre filhos. Vai ser algo para virar uma chave, para quebrar jugo, e não importa quantos anos você tem ou quantos anos seus filhos têm. Porque princípio é para sempre. Então, conclamamos para que todos se façam presente e vamos estar juntos aqui para a glória de Deus, sexta-feira, Super GD no templo, às 20 horas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E os homens se preparem aí, que nós vamos ter a nossa conferência de homens também. Ainda esse ano, vai ser mais para frente, mas essa semana nós já fechamos os detalhes. Era para vir um ministrador, eu ainda estou crendo no milagre, que ele vai conseguir estar conosco, e vai ser do dia 14 a 16 de agosto, lá na frente. Mas vai ser algo bem grandioso e nós precisamos estar atentos. É que todos os homens estejam participantes aí nesse grande evento de homens sobre o tema que nós vamos falar, que é sacerdotes de honra. Queremos levantar uma geração de sacerdotes de homens honrados. Amém? Então é isso aí. Estejam atentos, com o coração aberto aí, porque Deus está nos chamando para mais perto. Amém, irmãos? Vamos para a palavra? Quero já levar vocês para a palavra e depois a gente conclui fazendo a oferta ao Senhor e tudo mais. Abra sua Bíblia comigo, num livro que todos nós, em nome de Jesus, meditamos esta semana. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, o apóstolo. Segunda Pedro, capítulo 1. Nós meditamos na semana passada em 1 Pedro, todo o livro de 1 Pedro. Essa semana agora, e concluímos ontem, a direção dada pelo altar é para que todos nós venhamos meditar no livro de 2 Pedro. E aí você diz assim para mim, pastor, eu não meditei. Você perde muito. Porque primeiro que uma direção do altar é para te abençoar. Segundo que quando você cumpre o que foi dado como recomendação para você do altar, quem é abençoado é você e a tua casa. Quando nós damos aqui um livro bíblico, nós estamos querendo que você seja mais crente, porque crente que não conhece Bíblia vai ter muito problema de se manter firme na fé. Crente que vive só pelo que ouve da internet ou vê de alguém, vai ter muito problema quando algo tentar espremer a sua fé, porque não tem azeite para sair. Então, essa semana nós meditamos em 2 Pedro. E essa semana que vai entrar agora, a partir de hoje, eu gostaria que você meditasse no livro de 1 João. 1 João. Pastor, é um livro pequeno? É pequeno. 1 João. Você vai meditar em 1 João.
Lá no final, depois aqui, então você está em Pedro, você vai ler o livro de 1 João. Todos os capítulos ali, pequenininhos de 1 João. E na outra semana, nós vamos dar sequência em outros livros para vocês lerem. Essa semana, medite nesse livro. Beba dessa fonte. Coma da palavra. Para que você possa entender o que Deus tem para você. Porque cada semana que eu medito na palavra, eu me blindo através da palavra. A palavra me protege. Porque a palavra é Jesus, irmãos. A palavra é Cristo. Então eu me revisto de Cristo, eu me revisto da palavra. Não adianta eu fazer uma oração de domingo apenas, Senhor, me cobre com teu sangue. E eu saio da porta para fora e não me revisto da palavra cotidianamente. Porque é a palavra que me protege. É a palavra que me livra. Quando vem uma seta maligna na mente, quando vem alguma situação, uma circunstância que não te alegra, um problema, como eu disse, de saúde essa semana, você tem que estar blindado pela palavra, para você não esmorecer. Para você dizer assim, meu corpo está sentindo, mas a palavra de Deus diz ao meu respeito. O que a palavra de Deus diz ao meu respeito? Você precisa descobrir isso. E aí a pessoa diz assim, não, eu vou pegar e começar a ler tudo agora. Não é para você ler tudo. É para você ler 1 João. Se você ler 1 João, com o desejo de aprender o que Deus quer falar com você, você pode ter certeza. E você vai aprender muito e você vai ter uma vida muito melhor do que você teve nesses últimos dias. Amém? Vamos meditar junto? 1 João? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero ler um texto aqui do apóstolo Pedro, que ele diz o seguinte para nós. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 apenas. Vamos até o verso 7, do 5 ao 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, diga comigo, diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, ou a comunhão com a amizade, com a fraternidade o amor. Diga comigo, diligência. O apóstolo Pedro, hoje eu quero falar para você sobre o tema dessa mensagem que se chama Discipulados até o fim. Diga comigo, discipulados até o fim. Você crê que Jesus discipulou os 12 dele até o fim? Sim ou não? Jesus era um bom discipulador, irmãos. Jesus era um excelente discipulador, um exímio discipulador, o melhor discipulador, ao ponto de um dos grandes psicólogos dessa terra, e tantos outros nomes, mas um dos grandes psicólogos do mundo hoje brasileiro, ateu, dizendo-se considerar o maior ateu de todos os tempos, foi querer conhecer a mente de Cristo, ler os evangelhos e se converteu a Cristo. Porque Cristo, manifesto através da sua palavra, continua convertendo pessoas até o dia de hoje. A palavra de Deus continua nos discipulando até o dia de hoje. Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Cristo não mudou. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E porque ele está vivo, ele continua nos instruindo através da pessoa do seu Espírito Santo e através da sua palavra. O apóstolo Pedro, que está aqui, que nós estamos lendo essa carta aqui agora, apenas 3 versículos, foi o homem que negou Jesus. Jesus teve vários discípulos. Jesus teve 12 discípulos, muito próximo. Desses 12 discípulos, ele teve 3 discípulos um pouco mais próximos. E demonstra o texto bíblico para nós que ele teve um que era ainda um pouco mais próximo, que era João. Mas Pedro tinha uma liderança nata. Quando você vai conhecer as Escrituras, você vai ver que Pedro era um líder nato, até porque Pedro, provavelmente, pelo conhecimento da teologia, ele era o discípulo mais velho dos 12. Então ele era para ser o mais maduro. Ele é aquele que chamava a atenção do pessoal. As pessoas chamam ele de sisudo, bravo, mas na verdade é porque ele tinha um nível de autoridade sobre os outros 11 que eram mais jovens.
Mas Pedro, mesmo sendo o mais velho, Pedro negou Jesus. Ele foi confrontado se ele era um dos discípulos de Jesus, ele disse que não. E ele fez isso por 3 vezes. Diante de uma fogueira, ele negou a Jesus, o galo cantou e se cumpriu o que Jesus tinha dito. E ali ele ficou envergonhado naquele momento. Então ele negou a Cristo. Mas Jesus teve um outro discípulo que também o negou, que se chamava Judas. Mas de Judas, o que eu e você conhecemos, é que ele foi um traidor. Ele traiu Jesus, vendeu Jesus, saiu, se precipitou e morreu. Mas sobre a vida de Pedro, nós vemos que ele negou a Jesus, mas houve uma diferença. Lucas capítulo 22, verso 62, diz para nós o que Pedro fez. Consegue colocar no telão para nós? Tem alguém lá em cima? Lucas 22, 62 vai dizer o seguinte para nós, que Pedro chorou amargamente. Diga comigo, existem alguns choros amargos que lhe atraem para Jesus. Não importa ou não interessa o que eu e você tenhamos feito, até o dia que eu e você desejamos chorar amargamente pelos nossos pecados. Pedro decidiu, depois de ter tido um discipulado pessoal com Jesus, dizer que não conhecia Jesus. Ele caminhou lado a lado com Jesus, mas na hora da prensa, na hora de ser cobrado, nos últimos dias, no momento de Jesus estar sendo levado à crucificação, Pedro resolveu negar Jesus. E é esse Pedro que escreveu essa carta para nós. É esse Pedro que deu essas palavras para mim e para você, dizendo: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. E ele diz ali, associai com a vossa fé a virtude. Diga comigo mais uma vez, diligência. Irmãos, diligência. Quando um policial, a polícia civil, vem fazer uma diligência em um local onde houve um crime, em um local onde houve alguma situação que a polícia tem que chegar ali para elucidar aquela situação, diligência é procurar provas que os nossos olhos não conseguem ver. Diligência é procurar uma digital de alguém. Diligência é procurar um rastro, procurar um cabelo, procurar um objeto, procurar algo que você olhando naturalmente você não encontra. Mas quando você procura com diligência, quando você para e presta atenção, quando você começa a levantar as coisas, quando você começa a varrer as coisas, quando você começa a procurar com desejo de encontrar, a história muda. Você começa a encontrar provas do que você veio procurar. Pedro sabe o que ele está escrevendo. Pedro está dizendo para mim, para você e para todas as pessoas que já leram e que ainda irão ler esta carta que ele deixou escrita. Ele estava dizendo assim: olha, para que você possa se manter fiel ao discipulado bíblico, você precisa procurar a tua vida com Deus de uma forma diligente, de uma forma ao qual você precisa procurar esmiuçar o conhecimento. Você não pode só ouvir falar, você não pode só caminhar perto e ver as coisas acontecendo, porque Pedro caminhou perto de Jesus. Pedro, junto com os outros discípulos, viram Jesus fazendo um milagre. Esses discípulos fizeram milagre também. Esses discípulos ouviram Jesus pregando. Mas esses mesmos discípulos foram aqueles que abandonaram Jesus quando Jesus foi para a cruz. E o Pedro não só abandonou, como renegou que o conhecia. E esse Pedro agora, ele vem para mim e para você, e ele está dizendo: olha, para se tornar um discípulo, você precisa ser diligente. E com a tua diligência, você precisa unir a tua fé. E a minha e a tua fé precisam estar debaixo do conhecimento.
E junto com o conhecimento, você precisa ter algo chamado domínio próprio. Por quê? Porque Pedro era um cara explosivo. Ele está dizendo, você precisa ser diligente, associar a tua diligência à sua fé, juntar a fé e a diligência como virtude, junto com o teu conhecimento. O conhecimento você precisa trazer junto com o domínio próprio. O teu domínio próprio você precisa levar à perseverança, e a perseverança você deve levar com piedade. Piedade é uma vida devocional. Piedade é uma vida de devoção. A palavra piedade é uma vida devocional. Isso é vida de discipulado. E ele vem dizendo assim, e com a sua vida devocional, você deve ter comunhão e amizade. O que ele está dizendo? Fraternidade. Fraternidade é comunhão e amizade. Aí ele vai dizer assim, e junto com essa comunhão e amizade, que é a fraternidade, você precisa ter amor. O que Pedro está nos ensinando aqui? Pedro está nos ensinando a ser discípulo. Pedro está nos ensinando a ser discipulado. Pedro está dizendo, se você não procurar com diligência na palavra de Deus, e na tua vida com Deus, ser um discípulo de verdade, você vai perder a sua fé. E não basta você levantar a mão e falar, nossa, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. O ímpio também tem fé. O ímpio também tem fé. O ímpio tem fé que vai acordar amanhã de manhã, vai para o trabalho. Então a nossa fé é uma fé diferenciada. A nossa fé é uma fé de diligência. Uma fé ao qual nós buscamos conhecimento pela palavra. Uma fé de virtude, de conhecimento. Conhecimento pela palavra de Deus. E esse conhecimento me dá domínio próprio. Me dá perseverança. Eu não posso ser um servo de Cristo que não me domine. Que eu não domine meu corpo. Que eu não domine a minha fala. Que eu não domine as minhas atitudes. Ser discípulo de Cristo é ser diferente do mundo, irmãos. É ser alguém que se domina, que é perseverante, é alguém que tem uma vida devocional ilibada, que recebe um texto bíblico para ler, medita nele e vive por essa palavra. E é alguém que vive debaixo de comunhão e amizade, amor fraternal. Alguém que tem prazer em caminhar junto. Quem caminha sozinho são pessoas perigosas. Pessoas que gostam de caminhar sozinhas são pessoas perigosas. Pessoas que querem ser livres, querem ser curadas, querem ser libertas, elas amam andar em discipulado. Toda pessoa que se oculta, toda pessoa que se esconde, ela tem algo que ela ainda não dominou e ela não quer que ninguém descubra. Discipulado é caminhar junto. Discipulado é ser alguém fraternal, alguém que vive na comunhão, alguém que vive em amizade. É alguém que vive pelo conhecimento da palavra. E Pedro está dizendo, ei, eu gostaria que vocês caminhassem assim. Sabe por quê? Porque quando eu só caminhei perto, eu me perdi. Porque só quando eu andei junto, eu me perdi. Não basta, comunhão não é andar junto. Comunhão é falar a mesma linguagem. Comunhão é caminhar nos mesmos passos, tomando as mesmas atitudes, honrando ao mesmo Deus. Pedro estava chamando a minha atenção e a tua atenção, sabe por quê? Porque quando nós lemos ali Mateus 28, 19 e 20, você vai ver Jesus dizendo para nós fazermos discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha o que diz o verso 20. Coloca para nós aí. Como que eu faço discípulos? Pedro aprendeu, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, discipulado, irmãos, vem com ensino. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse ensino? Jesus não disse, invente coisas. Invente festinha na igreja. Pisque luzes, solte fumaça, faça festa, faça evento. Não, Jesus falou, faça discípulo. Jesus não ficava enfeitando o pavão com os discípulos. Nós somos uma geração que gosta muito de enfeitar o pavão. O pavão já é enfeitado. O pavão já é colorido, o pavão já é bonito, ele já é brilhoso, e a gente quer pichar o pavão.
A gente quer inventar moda. Sabe por quê? Porque somos uma geração de informações rápidas. Somos uma geração de fumaça, de brilho. Somos uma geração que quando queremos algo, queremos que alguém estale o dedo e faça por nós. Somos uma geração que queremos uma voz bonita para cantar e me fazer arrepiar. Porque eu não quero cantar. Eu quero a geração que quer o pastor hiperungido. Que você não precisa orar. O pastor ora por você. O pastor põe a mão na tua cabeça e resolve os teus problemas. O pastor lê Bíblia por você. Somos a geração que gosta de inventar coisas. E Jesus não mandou inventar nada. Jesus mandou fazer discípulo. E discípulo se faz como? Pedro está dizendo, com diligência. Qual tipo de diligência? Conforme diz o texto, põe lá para nós. Ensinando-os. Ensinando-os. É o ensino, é através do ensino que nós formamos discípulos. Esse ensino, coloca no telão para mim o texto, por favor. Você está tomando água, meu filho? Tá bom. Tá liberado, perdão. É tão alta que eu não vi nem saindo de lá e nem chegando. Está liberado, perdão, que você é maravilhosa. Vai lá. Nós temos que ensinar. Mas tem que ter graça também. E esse ensino, irmãos, ele é cotidiano. Não pode ser só um culto de domingo. O nosso discipulado, ou os nossos discipulados, tem que ser até o fim. Tem que ser um ensino para nós aqui, ó. Um ensino que se guarda, guardando todas as coisas que nos tenho ordenado. O que Jesus está dizendo aqui para nós é uma ordem. Um ensino que se guarda, porque esse ensino é uma ordem, não é um pedido. Jesus não está fazendo um pedido, olha, se você quiser. Não é se você quiser. É um ensino que se guarda, uma ordem. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está dizendo para mim e para você, eu não te abandonei. Eu não abandonei nenhum de vocês. Eu estou com vocês todos os dias. Mas a questão é, vocês me querem todos os dias com vocês? Porque não basta fazer uma oração de amarrar cadarço. Estou correndo para o trabalho. Senhor, tem misericórdia de mim, esteja comigo agora. Amém. A nossa religiosidade nos leva a isso. Porque a gente não gosta de tirar algum tempo para Deus. O nosso cansaço nos leva até o limite de levantar da cama para ter que sair correndo. A gente chega correndo. A gente está cansado. Por quê? Porque o Egito está nos consumindo. A palha foi tirada do barro. Se trabalha hoje mais, quer que você trabalhe mais, quer que você se entregue muito mais para as coisas do mundo, não tenha tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo, a semana passa, e a gente não tem tempo. Mas quando a gente vai olhar na pesquisa do nosso celular, a gente passou horas nele. Então a gente se auto-engana, achando que está enganando Deus. A gente acha que engana o nosso cônjuge, a gente acha que engana nossos filhos. Os nossos filhos acham que nos enganam. Mas a gente não pode enganar o Espírito Santo. Porque ele está dizendo para nós na palavra, ensina essa geração a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Discipulado é isso, irmão. É instruir você aqui. O teu pastor não é um mandatário. Ele é alguém que lhe instrui para você ter uma vida melhor. Para você ter uma vida saudável. Porque Pedro, ele sabia que por mais que ele tinha caminhado ao lado e ouvido tantas coisas, no dia que ele foi cobrado para ser crente, ele disse, eu não conheço ele. Eu não conheço ele. E ele saiu desse momento tão entristecido, que ele chorou amargamente. E o choro de Pedro, o choro amargo dele, fez ele voltar atrás. Ele chorou amargo, ele voltou a pescar, coisa que Cristo falou para ele, não fazer agora, porque agora você vai ser pescador de homens. Mas na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da cobrança, se o teu discipulado não for um discipulado só de ouvir, mas de verdadeiramente caminhar junto, de praticar, de desejar, na hora que você for exprimido, você vai negar. A gente nega no trabalho. A gente nega no trânsito. A gente nega na faculdade. Sabe por quê?
Porque os professores lá são capciosos. E parece que a fumaça deles é mais interessante do que o Evangelho. As luzes lá parece que são mais interessantes. O colega do trabalho, que é prostituta, é pornógrafo, parece que a fala dele é mais astuta. Parece que o ensino que as pessoas trazem da feitiçaria, de algo fácil, parece que brilha mais aos nossos olhos. E o discipulado de Jesus não tem luzes. O discipulado de Jesus não tem fumaça. O discipulado de Jesus não tem fundinho musical. O discipulado de Jesus é uma decisão. Diga comigo, decisão. Diga, eu preciso decidir de uma forma diligente buscar a Jesus. Nós precisamos buscar a Jesus de uma forma diligente, irmãos. Fazer discípulo é formar o caráter de Cristo em cada um de nós. Formar pessoas intensas em Deus e não intensas em mim. Você precisa ser intenso em Deus e não na igreja. Intenso em Deus, não na placa denominacional, não no teu pastor. Eu não estou formando discípulos para mim. Eu estou formando você para Cristo. Esse é o meu papel. Essa é a direção que Deus me dá. Pessoas decididas em mudar e permanecer fiel até o fim são pessoas diligentes. Você precisa decidir ser fiel até o fim. E não importa quem te falou, o que falou, ou qual outro evangelho que tentaram pregar para você, ou tentaram destituir o evangelho do teu coração. Você precisa decidir de uma maneira diligente. É você quem se comporta bem, não sou eu quem me comporto por você. A minha parte eu vou lutar para fazer, mas é você fazendo a sua. Seja você jovem, seja você homem, mulher, velho, não importa o tempo que você tenha de fé, a partir do momento que você ouviu a verdade, você precisa permanecer nessa verdade, de uma maneira fiel, e fiel até o fim. Sabe por quê? Mateus 24:13 diz para nós: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É quem permanecer até o meio, é quem permanecer até um terço, é quem permanecer até um quarto. Não, irmãos, é quem permanecer fiel até o fim, é até o fim da vida. Entregou a vida a Cristo, seja fiel até o fim. Nós, como disse bem a minha esposa, nas ministrações passadas, falando, nós gostamos e queremos o poder, mas poder sem autoridade, irmãos, é levar surra na rua. Poder, querer usar o nome de Jesus, sem a autoridade de Jesus, é apanhar na rua, como os filhos de Cefas. É vir na igreja e dizer que é discípulo de Cristo, mas as atitudes não batem. A fidelidade tem que ser até o fim. Fidelidade até o fim. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte, irmãos. Fidelidade é até a morte. Não é até o próximo culto. Não é até a próxima tentação. É até a morte. É manter-se fiel. Precisamos saber a quem estamos servindo e se estamos construindo verdadeiramente um altar para Jesus ou uma torre de Babel. Como igreja, minha preocupação como teu pastor é se eu e você estamos construindo para Deus no nosso discipulado, em cada culto, em cada ensino, em cada GD, cada congresso, cada conferência, se o que estamos construindo aqui é um altar ou é uma torre de Babel. Qual a diferença, pastor? Há uma grande diferença. Em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver ali um povo levantando uma torre. E todo mundo conhece essa história desde criança. O nome dessa torre é Torre de Babel. Era a torre ao qual o povo levantou. E até então não tinha problema nenhum levantar a torre. Deus nunca falou mal da torre. Deus não tinha problema do povo levantar a torre. Até hoje você levanta a torre. Levanta esse prédio alto aí.
Lá no Oriente Médio levanta a torre altíssima. Nos Estados Unidos levanta a torre altíssima. Aqui em Santa Catarina estão levantando uma torre altíssima. Não tem problema nenhum levantar uma torre alta. O problema com Deus foi o verso 3. Coloca para nós aí. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolo e queimemos-nos bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Verso 4. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E aqui está o problema, no verso 4, perdão. E tornemo-nos célebres ao nosso, célebre o nosso nome. O problema com Deus é quando eu e você estamos fazendo alguma coisa para Deus, estamos dizendo que agora somos cristãos, somos crentes, somos discipulados. Se o nosso ensino é para a nossa glória, nós vamos ter um problema com Deus. Se ler Bíblia é mostrar que nós somos melhores do que alguém, nós vamos ter problema com Deus. Se vir ao culto é mostrar que agora eu sou crente, mas a minha atitude fora do templo é para trazer glória para mim mesmo, achando que seremos famosos agora, porque tem ser evangélico, ser crente, em alguns lugares hoje é status. Igrejas que são mega shows. Deus não me chamou para fazer show gospel. Deus me chamou para fazer discípulos. E esses discípulos, eles precisam ser ensinados de uma maneira diligente, de uma maneira ao qual eles precisam saber que tudo que se constrói tem alguém para receber a honra. É Jesus a honra. Eu melhorei na minha vida, a honra é de Jesus. Eu mudei na minha vida, a honra é de Jesus. Eu saí do vício, a honra é de Jesus. Não foi a força do meu braço que me tirou. E se eu não estou saindo, não é Jesus que está fraco. Sou eu que não me entrego a Jesus. Sou eu que não quis abandonar o vício. Sou eu que não quis abandonar a pornografia, a prostituição. E quando algo de bom acontece, não há glória minha. Eu não vim num culto de domingo para dizer para Jesus: olha como que eu sou bonzinho. Obrigado pela semana legal que o Senhor me deu. Não, irmãos, nós somos discípulos. E quando nós tentamos levantar uma torre, nos tornando célebres aos nossos próprios olhos, nós vamos ter problema. Eu não estou aqui para levantar torre, eu estou aqui para levantar altar. Eu sou um discipulador que ensina a cada um de nós a levantarmos altares para Deus, porque no altar a gente coloca sacrifício, e é o sacrifício da própria vida. O sacrifício do discipulado é a minha própria vontade. O sacrifício de uma vida de discipulado é uma vida onde o sacrifício sou eu. Não é o irmão que está do meu lado. Não é minha esposa. O sacrifício sou eu. Sou eu quem me sacrifico diante da presença de Deus, da palavra de Deus, onde eu me humilho diante de Deus. Eu não sou gospel agora. Eu não sou famoso na internet agora. A honra precisa ser devolvida a quem merece a honra. O problema de Babel nunca foi construir a torre. O problema era a motivação do coração desses homens. Motivações erradas geram desordem. Motivações erradas geram transtorno, gera confusão na linguagem. Enquanto em Babel Deus confundiu as línguas, foi diferente lá em Atos dos Apóstolos, lá em Pentecostes, ao qual estamos terminando o mês hoje. O mês do Pentecostes, do fogo de Deus descer sobre a vida da igreja. Se em Babel Deus veio para confundir as línguas, porque os homens queriam ser famosos para si, ou diante um do outro, mostrar que era melhor do que um ao outro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Deus vem sobre a igreja, ele desce línguas como de fogo sobre o povo, e aqueles homens passam a falar em outras línguas. E existia um povo de tudo quanto é nação da terra, ao redor daquela casa onde eles estavam. E os homens que estão fora de todas as nações ficam abismados com aqueles homens que estão falando lá dentro daquele tabernáculo, lá dentro daquela casa.
entendiam o que eles falavam dentro daquela casa na sua língua materna. E eles diziam: como que pode judeus estarem falando agora na minha língua? Falando em egípcio, falando em grego, porque lá fora tinha os egípcios, lá fora tinha os gregos. Coloca o texto para nós aí, Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Olha o que diz, vamos ler o texto completo para você entender. Atos 2, verso 1. Atos capítulo 2, versículo de número 1, vamos até o verso 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, comunhão. Diga reunidos. No mesmo lugar. E de repente, irmão, de repente, existem umas coisas na minha vida e na tua vida, parece que você está vindo do culto e parece que nada acontece. A questão é, o que você quer que aconteça? O que você está clamando para acontecer na tua vida? O que você está clamando para o conhecimento de Deus fazer parte da tua identidade? Você vem para o culto por quê? O porquê que você quer discipular? O porquê que verdadeiramente estamos bebendo dessa fonte? O texto está dizendo para nós aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em comunhão no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, presta atenção, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia a falar na sua língua própria. Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como nós os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha e do Egito, e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e os arábios. Como nós podemos os ouvir falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos estavam ali atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros e diziam: o que isso quer dizer? Irmãos, presta atenção. Quando nós levantamos um altar para Deus em unidade, Deus faz pessoas que falam línguas diferentes começar a entender quando Deus fala uma só linguagem na nossa boca. Cada um aqui mora numa casa diferente. Você pode ter vindo de cultura diferente. Mas se eu e você, aqui nesse ministério, não quisermos fazer dessa casa uma torre de Babel, aonde quando nós tentamos fazer coisas para a nossa glória, Deus traz confusão. Mas quando eu e você podemos entrar aqui todo confuso, todo esquisito, com a linguagem toda esquisita, de religiões esquisitas, de conhecimentos esquisitos, de uma alma toda rabiscada, toda esquisita, quando a gente entra aqui dentro e a gente se une para levantar um altar de adoração a Deus, unidos em um único propósito de honrar o Espírito Santo, Ele pega a minha confusão, a tua confusão, e por causa da nossa unidade, Ele traz uma só linguagem em nós e através de nós. É isso que o mundo precisa ver. É isso que o Brasil precisa ouvir. Estamos em período político. Estamos desejando um presidente X, um governador Y. Beleza, eu não tenho nada contra isso. Apoio o que é correto. Mas enquanto a igreja não falar uma só linguagem e parar de ficar fazendo festas dominicais, parar de ficar fazendo eventos evangelicais e não falarmos uma só linguagem, sermos santo como nosso Deus é santo, parar de carnalidades dentro da nossa casa e fora dela, o Brasil não vai mudar. Porque é o discipulado que muda a igreja, irmãos.
Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, irmãos, quem está fora começa a ver a gente que está aqui dentro, vivendo de uma maneira que fala uma só linguagem. Todo mundo vai entender nossa linguagem. O ímpio vai entender nossa linguagem. O ímpio vai entender o porquê que nós cremos no que nós cremos. E por mais que eles ainda não estão crendo, eles vão ver que nós somos unânimes. Porque tem crente que ainda aceita aborto. A igreja não é unânime. Crente comunista. Lê o quê? Gibi do Cascão todo domingo. Enquanto a igreja não falar uma só linguagem, a linguagem bíblica, a linguagem de Cristo, a linguagem de Deus, nós vamos estar levantando torres de Babel. E toda vez que levantamos torres de Babel, Deus confunde a nossa linguagem. Eu não sou levantador de torre de Babel, eu sou levantador de altares. E começa pelo altar da minha casa, da minha família, da minha mesa, do meu leito. Eu prego isso há anos. E nós precisamos ser uma igreja de discipulado. Uma igreja de discipulado. Ela é gerada pelo Espírito Santo. Ela transforma as diferenças em adoração e unidade. Uma igreja de discipulado pega as diferenças entre os irmãos e transforma isso em unidade. Olha, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, veja que tá bom, mas eu vim para o reino agora. O que a palavra de Deus diz? Então nós somos unânimes pela palavra. Nós passamos a falar a mesma linguagem. Efésios capítulo 4 diz algo poderoso para nós. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4. Efésios 4. Fala para mim e para você de que maneira que eu e você precisamos lutar pelo nosso discipulado. Efésios 4, do 2 ao 6. Pastor, de que maneira? O que eu preciso fazer, pastor, para andar debaixo desse discipulado? De que maneira, pastor, que eu preciso viver para levantar esse altar que o senhor está falando e não fazer da minha casa uma torre de Babel, não fazer do meu discipulado uma torre de Babel, não fazer da minha igreja uma torre de Babel, mas andar unido, pastor? O que eu preciso fazer? Efésios capítulo 4, do verso 2 ao 6 nos responde: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, andar em unidade tem que ter suporte, tem que suportar. Não é fácil, não é fácil suportar todos vocês, e não é fácil vocês me suportarem e suportarem um ao outro. Não é fácil. Somos pessoas de linguagem diferente, de pensamentos diferentes, mas de um só princípio. O texto está dizendo para mim e para você aqui, ó, suportando-vos uns aos outros. É o que, irmão? É olhar a diferença que existe entre eu e você, olhar a diferença que existe entre você e o irmão que está do teu lado, e dizer o seguinte: mas por amor a Cristo eu vou andar mais uma milha com você. Por amor a Cristo eu vou tentar entender o lado da tua situação. Por amor a Cristo nós vamos caminhar juntos. Olha o que ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui tem um segredo. Ele diz: esforçando-vos diligentemente. Diga comigo: meu esforço precisa ser diligente. O texto está dizendo para nós: tem que ter um esforço, tem que ter um suporte, tem que ser de uma forma diligente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É pelo Espírito, irmão, não é pela minha carne, pela tua carne. Se você tentar suportar o irmão só pela tua carnalidade, na carnalidade dele, sabe o que vai acontecer? A gente vai brigar. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai embora. A gente vai deixar o discipulado. Mas o discipulado é a nossa unidade, não é na minha carnalidade e na sua, é no poder do Espírito. E é o Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Olha o que o texto continua dizendo para nós: a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o
o nosso Deus é único, não tem dois deuses aqui no altar. E para isso, irmãos, nós precisamos andar com diligência. Precisamos nos esforçar. Precisamos apoiar uns aos outros. Precisamos buscar uma vida, porque senão a gente só quer o poder do Pentecostes. Mas poder sem autoridade não existe. E essa autoridade é delegada como? Quando há unidade na linguagem. Quando há uma unidade pela presença, uma unidade pela palavra, uma unidade pelo Espírito, a autoridade e o poder se revela à igreja. Nós precisamos tomar posse daquilo que Cristo fez por nós, irmãos. Esse esforço é o vínculo, e esse vínculo é pelo Espírito Santo. Estarmos sempre atentos, pois podemos, muitas vezes, por participar dos cultos da igreja, por fazer parte do corpo de Cristo, a gente muitas vezes pode parar de fazer algumas coisas esdrúxulas que a gente fazia. A gente fumava e não fuma mais. Pelo menos era para ser. Bebi e não bebe mais. Traí não trai mais. Prostituir não prostitui mais. Via as porcarias aqui na internet, na televisão, onde quer que seja, e não vê mais. Essas coisas esdrúxulas. Muitas vezes a gente começou a caminhar com o corpo de Cristo e a gente abandona essas coisas. A gente se esforça, a gente busca em Deus e para com essas coisas que chamam muito a atenção, como prostituição, matar, roubar, adulterar, jogar, qualquer porcaria dessa. E mesmo assim, muitas vezes podemos estar cometendo os pecados que destroem a nossa unidade com a nossa família e com a nossa igreja. A gente para com coisas chamativas, a gente para com atitudes esdrúxulas, mas a gente muitas vezes continua cometendo pecado nos bastidores. A gente continua com falácias nos bastidores. A gente continua com pequenas fofocas, que se chama de compartilhar no meio gospel. A gente muda os nomes. A gente muda os termos. E esse tipo de coisa traz destruição na unidade. E na unidade dentro da família. Na unidade dentro da igreja. Porque nós temos que entender, irmãos, que quando você vai avaliar a vida de um grande homem na Bíblia, desde o início, chamado Adão, Adão não prostituiu. Adão não adulterou. Adão não matou. Adão não roubou. O que Adão fez então, pastor? Adão teve um pequeno problema sério na vida dele. Ele não cometeu nada disso no Éden. Mas a destruição foi terrível, que chega até mim e até você. O que ele fez? Ele seguiu uma voz, uma orientação para fazer o que Deus disse para não fazer. Então eu e você podemos ter abandonado os pecados esdrúxulos que todo mundo via. Mas muitas vezes, mesmo caminhando no corpo de Cristo, estamos dando ouvido a vozes que nos tiram os princípios do coração. Adão não adulterou. Adão não fez esses pecados que eu dei nome aqui, outros que você poderia dar. Mas por que o pecado entrou através de Adão? Porque ele trocou a voz que era para ele ouvir. A voz que tinha dado uma ordem para ele, conforme nós lemos aqui. Uma ordem. Foi dado um discipulado para Adão. Foi dada uma ordem no discipulado. Siga esta ordem. Siga esta palavra. É a minha palavra, Adão. E quando a mulher de Adão chega até ele, ele esqueceu do discipulado do Senhor. E ele deu ouvidos, obrigado. Ele deu ouvidos à voz que a esposa dele ouviu, e a voz que a esposa dele ouviu, quando saiu da boca dela, saiu com o mesmo timbre. Porque quando um de nós começa a ouvir a voz da serpente, e compartilha aquilo que a serpente falou na nossa cabeça para o outro, a gente tem uma tendência a multiplicar a voz da serpente dentro da nossa casa e a voz da serpente dentro da igreja. Adão não ouviu a voz da serpente. Adão ouviu a voz da sua esposa, mas a sua esposa ouviu a voz da serpente. Uma voz pode nos tirar do propósito de um discipulado fiel até o fim. Quando eu venho em culto e ouço a voz do pastor
através da vida do meu pastor, através da vida da minha pastora, no meu discipulado, através da vida do meu discipulador, que está lutando para pregar a palavra de Deus a mim. Eu ouço aquela mensagem, mas no decorrer da semana, nos outros 4, 5, 6 dias, que eu tiro uma folga de Deus, porque eu não leio a palavra, porque eu não medito, porque eu não tomo posse daquela palavra e rumino ela no decorrer da semana, eu ouço a briga lá fora do mundo, o colega do trabalho, o outro empresário, a outra colega, o outro estudante, a internet, o fulano de tal, as vozes se infiltram na minha mente e o meu altar vira a torre de Babel do dia para a noite. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não prostituo mais, mas a minha mente está cauterizada com muitas vozes. Eu não pratico as coisas esdrúxulas que eu passava quando eu entrei no templo, mas eu continuo um pecador inveterado dentro de mim. Eu continuo mal por dentro, eu não perdoo. Eu continuo mal por dentro, eu não abro meu coração. Eu continuo, eu ouço a mensagem, eu participo do grupo, eu estou junto, eu estou dentro, mas eu não deixo Deus ministrar mais o meu coração. Eu não deixo a palavra penetrar no meu coração. O mundo quer destruir o discipulado da igreja no nosso coração com falsas verdades, falsos banquetes, falsas vozes, que nos tiram do centro da vontade de Deus, para não sermos fiéis até o fim, irmão. O diabo não tem problema de você ser fiel. Ele só não quer que você seja fiel até o fim. Ele quer que você seja fiel até a metade. Ele quer que você seja fiel até 90%. Porque tudo que ele precisa é do restante. Porque o restante nas mãos do diabo, ele toma posse de tudo. Porque Deus não divide você com Satanás. Deus não divide você com o mundo, com teus colegas do mundo, com as palavras que você ouve, com aquilo que tenta manipular a tua mente. Deus não divide você com a mensagem do altar. Deus tem uma mensagem só. E essa mensagem é uma mensagem de mudança e de transformação. Não basta fazer parte de um grupo, caminhar com um grupo, porque é legal caminhar com um grupo, se não há mudança de mentalidade e mudança no coração. Ninguém se afasta de uma vez, irmãos. Existe um processo lento de vozes perigosas que nos fazem se afastar de Deus. E qual é o processo lento que nos faz se afastar do discipulado bíblico, pastor? Vamos lá. Primeiro, você perde a vigilância. Anote isso aí. Você perde a vigilância. Primeiro passo para se perder do discipulado bíblico, para não ser fiel até o fim, você começa a perder a vigilância. Já não vigia mais como vigiava antes. Nada é tão importante mais. Não é bem assim. O espírito do nada a ver começa a tomar teus lados. Está falando uma coisa que antes para você era sério, que antes para você tinha valor, que antes para você era real, era verdadeiro, era bíblico, era idôneo. Aí você diz, nada a ver. Nada a ver, pai. Nada a ver, mãe. Nada a ver, pastor. E dentro do nada a ver, verdadeiramente é onde você está. O espírito da cegueira te pegou, você não está vendo mais nada. Então, o primeiro passo no processo lento de fechar o coração é perder a vigilância. Segundo, perder a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Você perde a vigilância e depois você começa a perder a sensibilidade. Não é o Espírito Santo que afastou de você, é você que se afastou do Espírito Santo. Já não ora mais como orava, já não lê mais a palavra, não tem fome e sede do conhecimento, não jejua mais como fazia antes, mas até gosta do showzinho gospel, até gosta do tremelique, até gosta do arrepiozinho, mas não quer mudança. Gosta de ambientes onde o prato vem pronto, mas não gosta de preparar o próprio alimento. Ama mensagens de impacto, ama frases prontas, frases que nos fazem uau, mas acabou de ouvir a frase, vira as costas e não há mudança nenhuma. Por quê? Porque perdeu a sensibilidade à voz do Espírito Santo. A voz que te muda não é a voz do pastor Marco. A voz que te muda é a voz do Espírito Santo. Segundo passo, sensível, lento e perigoso no processo de se desviar do discipulado bíblico cristão.
é perder a sensibilidade. Terceiro passo. Primeiro é perder a vigilância. Segundo, perder a sensibilidade. E terceiro, começa a se acostumar. Toda queda começa pequena. Começa a se acostumar com as pequenas quedas. Começa a se acostumar com os pequenos palavrões. Começa a se acostumar com os pequenos pensamentos capciosos. Gente, eu peço perdão a todos que vão me ouvir aqui agora, eu peço perdão a você, que me dá vontade de chorar. Mas eu vou falar. Eu não uso esses termos. Mas eu vou dizer para você, e não importa qual pregador do Brasil que tenha dito, esse termo, dito como curitibano, chamado Lázaro, você sabe o que eu quero dizer. Sabe ou não sabe? Quando eu estou querendo dizer seu Lázaro, não vou falar. Isso é uma maldição. Porque Lázaro, o termo que é usado, significa leproso. Quando você fala isso para alguém, fulano foi em Lázaro, você está falando, fulano é um leproso. Sabe o que é uma lepra na Bíblia? Uma maldição que é Deus que impôs sobre a pessoa por causa dos atos que ela cometeu. Então tem crente que usa esse termo e acha que é comum, porque os colegas estão lá falando, todo mundo fala. Tem até um pregador famoso que falou, irmãos, nem que um anjo venha pregar um outro evangelho, seja considerado diante de vós anátema. Então não existe termos gospel, bonitinho. Não fale, não use esse termo perto de mim, que eu vou chamar a tua atenção na hora. Na hora. Porque os colegas do trabalho falam repetidamente, você não é teu colega de trabalho. Você não é o colega da carteira da escola, da faculdade. Você é um cristão, você é um crente, você é um homem, uma mulher, lavado e remido no sangue de Jesus. E crente não usa termos pejorativos. Crente não usa brincadeiras sem graça. E dizendo que é gospel. Porque começa a se acostumar com as pequenas quedas, com os pequenos palavrões. Porque a Bíblia diz para nós que não tem problema só o palavrão. O palavrão tem problema, mas as palavras pejorativas também têm. Termos com segundas intenções, malignos. É aí que começa a queda do discipulado. Eu estou presente no corpo, eu estou presente na igreja. Eu falo aleluia, glória a Deus, mas eu falo outros termos também. Eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não mato mais, eu não prostituo mais, eu não roubo mais, mas eu uso esses termos cotidianamente. E eu vou me enfraquecendo no discipulado, eu vou me esfriando no discipulado. E por quê? Se eu não pratico mais do que eu praticava, o diabo não quer só que você volte a praticar o que você praticava. Ele quer que você continue praticando pequenos ilícitos para te esfriar no teu discipulado, para que você não seja fiel até o fim. Pequenas ilicitudes geram um costume. Começa com pequenos costumes até a queda. Eu falei para você sobre Pedro ter negado a Jesus. Ele chorou amargamente. Ele errou, mas ele ali, tentando com todas as forças, ele permaneceu. E ele teve um encontro com Jesus, e Jesus fez ele renunciar 3 vezes aquilo que ele tinha negado 3 vezes. Ele tomou uma decisão. Por mais que ele tenha pecado, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha se desviado, ele lutou com tudo que ele podia, que ele tinha. E ele chorou amargamente. E por causa do seu choro amargo, ele teve a oportunidade de voltar-se para Jesus. Mas teve um outro homem, chamado Judas, que ouviu o mesmo evangelho que Pedro ouviu, participou do mesmo discipulado que Pedro participou.
Viu os mesmos milagres que Pedro viu, João viu, Tiago viu, todos os outros 12 viram. Ouviu as mesmas mensagens. Viu a mulher do fluxo deixar de sangrar. Viu mortos ressuscitarem. Viu cegos verem, surdos ouvirem. Viu tudo isso. Caminhou junto de um discipulado próximo. Ele não fumava mais, ele não bebia mais, ele não matava mais, ele não prostituía mais. Judas não fazia mais nada disso que ele trouxe. Qual o problema do discipulado de Judas? Ele não quebrantava mais o seu coração pela voz que ouvia. Porque ele já havia vendido Jesus no coração antes de vender ele pelas moedas. A pergunta que eu te faço essa noite: como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente nesse discipulado que você tem ouvido? Como é que está a tua mente em cada culto, teu coração em cada culto? Você anda abrindo a tua Bíblia semana após semana, se alimentando da palavra, porque a palavra vai quebrando o nosso coração. A palavra vai nos quebrantando. A palavra vai nos fazendo olhar para dentro, encontrar, ver se há algo mal ainda dentro de nós. E a palavra entra e ela mesmo tira, porque ela é uma água, e ela entra e ela nos lava. A cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a palavra entra. Ei, Judas fazia parte da turma, mas não deixava o discipulado mais o quebrantar. Ele estava levantando uma torre de Babel dentro dele, sabe por quê? Porque Judas queria um Jesus vingador. Judas queria um Jesus com espada na mão, montado em um cavalo, matando o exército romano e tomando posse de Jerusalém. Mas Jesus já tinha dito isso a ele e a todos os outros, que ele era um rei que vinha para dissipar o amor sobre aquele povo e precisava morrer para que todos ali tivessem vida. Mas sabe o que aconteceu? Ele escutava, mas ele não ouvia mais. Tem muita gente que nos escuta, mas não nos ouve. Tem gente que nos escuta, mas a mensagem não desce mais para o coração. O discipulado, irmão, é um discipulado de altar. É um discipulado de morte para o nosso eu. É um discipulado de morte para a nossa vontade. É entregar o nosso coração para Jesus e dizer: Senhor, vê se há em mim algo mal. Vê se o Senhor encontra ainda algo ruim. Por mais que eu tenha 1 ano, 10 anos, 50 anos de fé, vê se ainda encontra algo dentro de mim. Algo que o Senhor precisa arrancar de dentro de mim. Judas estava ouvindo a mensagem, mas não deixava a mensagem lhe transformar. Ele fazia parte do grupo da igreja, do culto, do discipulado, mas o coração não quebrantava mais. Sabe o que faltou para Judas? Um choro amargo. O que faltou para Judas foi um choro amargo. Se Judas tivesse um choro amargo, ele poderia ter voltado. Ele poderia ter sido redimido. Mas a decisão de Judas no seu coração o arrancou para sempre da presença de Jesus. Irmãos, nós podemos ser bons ouvintes da palavra, mas se não formos praticantes e não deixarmos o coração dilatar, porque só um coração dilatado que me faz praticar o Evangelho. Só o coração dilatado que me faz praticar amanhã, sem ter o altar e o púlpito da igreja, o pastor na minha frente pregando, que me faz ser santo, como essa mensagem está me exigindo hoje. É só um coração dilatado, que quando eu estou diante desse aparelho, eu não deixo o pecado virar pai na minha vida. O pecado virar um Deus. Judas não deixou o coração dele dilatar. Andou com Jesus, foi discipulado por Jesus. E mesmo assim se perdeu. Ouviu a mensagem, viu o milagre, caminhou ao lado do Senhor, mas nunca deixou verdadeiramente Jesus tratar o seu coração. Estar perto da presença não significa ter intimidade e se deixar ser transformado. Andar perto da presença não significa deixar ser transformado. Deus quer uma geração de filhos sendo levantados essa noite. De homens e mulheres que se permitem ser discipulados no espírito, na alma e no corpo. Porque tem muita gente que foi discipulada na carne, foi discipulada no físico, abandonou algumas coisas do físico.
Até foi discipulado em algumas coisas da aula. Algumas práticas não faz mais. Mas nunca deixou o Espírito Santo discipular o Espírito. Que é a transformação radical interna dentro do homem e dentro da mulher. Aquilo que por mais que o mundo fale o que tiver que falar, aconteça o que tiver que acontecer, você se mantém fiel. Eu volto lá para a 2 Pedro que nós lemos. Pedro está nos ensinando através daquele texto dizendo: ei, eu já participei do melhor discipulado dessa terra. Eu já ouvi a voz do melhor discipulador de toda a eternidade. Eu vi os maiores milagres que os olhos de um homem podem ver. Eu ouvi as mensagens mais poderosas que qualquer pastor nessa terra pode ouvir. Mas no dia da pressão, eu caí. No dia da pressão, eu neguei. E não neguei uma vez só. Eu neguei 3 vezes. Esse é o Pedro, de 2 Pedro, me discipulando e te discipulando. É ele dizendo para mim e para você: ei, seja um crente diligente. Não deixe os detalhes da palavra passar. Não deixe de orar. Não deixe de meditar. Não deixe de se consagrar. Porque ouvir boas mensagens não nos converte. É isso que Pedro está dizendo para mim e para você. Estar em cultos festivos não nos converte. Luzes e fumaça, congressos e eventos não nos converte. O que nos converte? Quando a gente dilata o coração de uma forma diligente com a palavra. E quando não tem um fundo musical, quando não tem ninguém falando, tem eu lendo uma palavra, eu de joelho dobrado e Deus falando de uma maneira simples e cotidiana no meu coração. É dia após dia. Não tem hiperungido, não tem hipersanto, tem homens e mulheres que choram amargamente para viver uma vida saudável. Seu pastor está aqui, não é um super-herói, é um homem que chora amargamente para ser um homem de Deus. O que corre aqui é sangue, igual corre na tua veia. O que entra por esses olhos é os mesmos que entram pelos seus. Mas tem uma decisão. Tem que ter uma decisão. Essa decisão hoje é sua. Eu estou entregando o peso desse presente no teu colo. Decida você. Você que me assiste pela internet. Decida você a caminhar em discipulado com Jesus. Não basta ouvir mensagem. Não basta ver milagre. Não basta luzes. Não basta fumacinha. Não basta oba-oba. O que basta é a vida de uma igreja que se submete ao discipulado de Cristo, que chora amargamente, com desejo de fazer alguma coisa, mas não faz, por amor a Jesus. Pastor, o senhor tem vontade de fazer algumas coisas erradas? Tem. Sério mesmo, pastor? Sério. E não é pouca. Mas e aí, pastor? Eu não faço. Eu tenho domínio próprio. Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá força para me dominar, não é a força do meu braço. Porque na força do meu braço, eu fico com Jesus até os 45 do segundo tempo. E depois eu traio ele. Porque o meu coração não dilata mais. Mas eu faço parte da turma. O nome dele é Judas. Pedro também. Foi no mesmo momento. Foi nas mesmas horas. O mesmo acontecimento. 2 decisões diferentes. 2 traidores. 2 negadores. Mas um chorou amargamente para voltar aos pés de Jesus. E o outro jogou a moeda com raiva, mas não se arrependeu. Tem gente que está devolvendo para o mundo aquilo que era do mundo, mas não volta para Jesus. Abandona algumas coisas que fazia quando era do mundo. Não adianta abandonar coisas do mundo se não voltar-se verdadeiramente para Jesus. Tem gente que está na igreja, abandona algumas coisas que fazia do mundo, mas não se volta para Jesus. Ei, Jesus não quer só que você abandone as coisas por amor a Ele. Jesus quer que você deseje a Ele.
que você ame Ele, que você queira o discipulado dEle, que você chore amargamente, mas volte para Ele. Porque Judas pegou as 30 moedas que pagaram, que foi ele que pediu. Quanto que você quer? 30 moedas de prata. Foi ele que pediu o valor. Os fariseus foram lá e jogaram 30 moedas para ele. Na hora, ele sentiu um remorso, uma raiva. Ele pegou as moedas e jogou neles. A palavra do Senhor diz que os fariseus falaram: nem nós queremos essas moedas. Vamos lá, compra um campo, joga lá. Até hoje esse campo é chamado em Israel campo de sangue. Até hoje. Não adianta você abandonar coisas que o mundo te deu quando você servia a Ele, ou quando você desejou Ele. Você precisa desejar Jesus mais do que essas coisas. Abandonar essas coisas ruins, esdrúxulas, é automático. Porque quando você ama Jesus de verdade, você sabe quem Jesus é para você. Você não apenas deixa coisas de lado para mostrar que você é gospel. Você ama Jesus. E por isso você não volta mais nas práticas. O teu coração se dilata. Você chora muitas vezes amargamente. Com vontade de vingança, mas não vinga. Com vontade de falar, mas não fala. Com vontade de ouvir tal coisa, mas não ouve. Com vontade de saber segredos, mas não se entrega. Por quê? Porque agora você nasceu de novo. Porque agora o teu discipulado é até o... Diga comigo, discipulado até o final. Vamos colocar aqui. Diga comigo, eu preciso desejar ser fiel até o fim. Nós acabamos de ler. Aquele que for fiel até o receberá coroa. Aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Tem muita gente se entregando, ouvindo as melhores mensagens, se entregando, ouvindo e vendo o que Deus pode fazer. Tem pessoas que já foram usadas por Deus de uma maneira extraordinária e hoje estão perdidas no pecado. Por quê? Se acostumaram com boas mensagens, se acostumaram com boas canções, se acostumaram com uma igreja bonita, se acostumaram com um show, com o brilho da luz, enfeitaram tanto o pavão que caiu as penas do pavão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer ser discípulo de Cristo nessa igreja, você vai ter que se acostumar com a palavra. E eu não estou aqui para te pedir perdão. Eu estou aqui para falar a verdade para você. Ou a gente decide ser crente bíblico, ou a gente decide ser crente da palavra. Porque eu não vou ficar colocando holofote colorido aqui. Não vou mandar apagar a luz. Não vou soltar fumaça aqui em cima do altar. Não vou ficar inventando eventos. Não vou ficar trazendo pregadorzinho famoso para encher a igreja. Ou a gente é crente porque a Bíblia nos faz ser, ou a gente é fiel pelo que a palavra me diz ser fiel, ou eu sou fiel ao discipulado até o fim e não me corrompo com as oferendas do diabo. Irmãos, vai ficar do jeito que faz. Porque eu não vou me corromper. Não vou vender o Evangelho por um preço barato. Até porque o preço do Evangelho é o preço de sangue. E é o sangue do meu Cristo que morreu pela minha vida. Morreu a minha morte para que eu pudesse viver. A sua morte para que você pudesse viver. E todos nós pudéssemos ter a vida eterna. Ou a gente decide ser crente de verdade. A gente decide orar porque tem que orar, não porque estamos desejando orar. Eu vou dizer uma coisa para você: a grande maioria das orações que eu faço não é porque eu estou desejoso de orar. Nossa, hoje eu estou com uma vontade de orar que eu não me aguento. Olha, uma vontadona assim de orar. Não, irmãos. Lá no começo, você rompe a barreira de não estar com vontade, mas daqui a pouco
verdade, ela se emaranha com as palavras com o choro com o riso com a adoração. E quando você vê, você está tomado por aquele momento. Sabe por quê? Porque você quebrou a barreira. Você chorou o choro amargo. Você rompeu aquilo que o diabo queria dizer para você. Não, fica mais um tempo aí. Depois você faz. Depois você vai. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa anos. E tem crente que não faz nada que não seja voluntário para Deus. A não ser algo coordenado. Não consegue vir ao culto e se entregar a Deus. O diabo feriu homens e mulheres. Ferimentos que não deixa Jesus entrar para curar. Bloqueou a alma de homens e mulheres frios, calculistas na presença de Deus. Porque eram frios e calculistas em casa. Ei, a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, não é você mais quem vive. É Cristo quem precisa viver em você a partir de agora. É você clamando, pedindo: Jesus, me ajuda, que eu estou com vontade de orar. Me ajuda, que eu não estou com vontade de ler Bíblia. Eu estou lendo, não estou sentindo graça, eu não estou entendendo nada. Continua lendo. Continua lendo. Uma hora o teu olho vai abrir. Uma hora o teu coração dilata. Uma hora o teu coração rompe. Os teus ouvidos rompem. Ah, pastor, mas eu estou fazendo na força do braço. Você orou antes? Você pediu para o Espírito Santo me ensina. Espírito Santo me atrai. Espírito Santo rompe. Espírito Santo quebra. Espírito Santo faz eu chorar um choro amargo. Mas não me deixa assim como eu estou. Me ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda do Espírito Santo. É para isso que temos os cultos aqui. É uma ajuda. É uma instrução. É um abrir os céus. É por isso intercessão na segunda, culto família na quarta, grupo discipulado na sexta. Para quê? Ajuda. Para você começar a aprender, caminhar junto e fazer sozinho. Quantos de vocês aqui oraram por coisas que vocês têm hoje e receberam coisas poderosas, profundas e maravilhosas de Deus, mas quando você clamou, você passava dias, horas, tardes, madrugadas, você vinha cedo para o templo, e agora que recebeu, não faz mais. Endureceu o coração, acostumou com o gospel, acostumou com o Evangelho. Deus está dizendo para você: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você. Eu quero você só para mim. Eu não quero te dividir com o mundo mais. Eu tenho saudade de você. Eu quero que você venha me buscar. Eu quero que você pague um preço um pouquinho maior. Eu quero que você abandone alguns desejos, algumas vontades, para estar só comigo. Minutos que em pouco tempo se transformam em horas. Horas e horas que vão sendo acrescentadas, porque o prazer é de estar em discipulado com Cristo, não ser um participante da rodinha de Cristo. Jesus está com saudade de nós, igreja. Não tem Pentecoste sem busca. Não tem Pentecoste sem unidade. A casa estava cheia de pessoas que buscavam unânimes, levantando altares, e era um só altar, em um só nome. E quando eles levantavam esse altar, o Espírito Santo desceu com línguas como de fogo sobre eles. E todos aqueles que não eram para entenderem eles que estavam fora, passavam a entender. Por quê? Porque quando há uma busca intensa, Cristo recebe o nosso altar. E Ele faz nós falarmos uma só linguagem. Esse é o desejo do meu coração. Como pastor dessa igreja, como teu pastor, esse é o meu desejo. Que a gente fale uma só linguagem. Que a gente tenha prazer em orar. Que o culto da oração não seja vazio e as festas cheias. Que as tuas coisas sejam cheias. Que a gente tenha prazer em caminhar junto. Desejo de estar junto. Orando junto.
Jesus, sozinho eu não sei, sozinho eu não consigo. Me ensina, Ele me ensina. Quando a gente clama, Ele ensina. Quando a gente busca, Ele ensina. Quando você abre o coração, Ele recebe. Só depende de você. É uma decisão. É você, é eu, somos nós que precisamos decidir essa noite. Deus está pregando essa palavra para essa igreja essa noite. E se eu e você começarmos a buscar ao Senhor e pagar esse preço em Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família, os teus atos, as tuas atitudes, as tuas finanças, tudo que está em você, na sua vida, na sua casa, na sua família, eu garanto, nunca mais será mesmo. Eu falei para Deus essa semana, falei, Deus, eu não admito mais essa vida. Eu não admito mais, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Traz à tona o que está escondido, Senhor. Traz à tona, Senhor. Traz para fora. Essa tem sido a nossa oração. Eu não aceito mais isso, Senhor. Eu quero um alto nível da Tua presença. Eu quero ser um crente de alto nível. Eu quero ser uma igreja de alto nível. E quais são as igrejas de alto nível? Quais são os crentes de alto nível? Os crentes que oram quando não tem vontade de orar. São os crentes que leem Bíblia quando não tem tempo para ler. São os crentes que jejuam quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Quando tem carne no freezer. Quando tem sobremesa em cima da mesa. Esse é o crente nascido de novo. Por amor ao Senhor, eu vou renegar essas delícias para dizer que eu estou aqui, Senhor. Porque quando eu não tinha, eu clamei e o Senhor me deu. Hoje eu venho e eu vou continuar clamando, porque o Senhor me mudou. E nós também, irmãos, não podemos mudar daquilo que mudamos para a glória de Deus. Se tem algo para ser arrancado, peça para o Espírito Santo arrancar. Se tem algo para ser tirado, peça para o Espírito Santo tirar. Ande com Cristo de uma maneira diligente. Esmiuce. Procure com carinho. Procure com diligência. Procure como quem quer encontrar. Procure a presença de Deus. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Busque o Espírito Santo aí no teu lugar. Busque a Deus aí onde você está. Não espere apenas uma imposição de mãos ungidas. Não espere a oração de alguém. Faça você a tua oração. Peça perdão ao Senhor. Oração começa com pedido de perdão. Oração começa com humilhação. Oração começa com arrependimento. Uma oração genuína. Uma oração sincera, uma oração verdadeira na presença de Deus. Se coloque diante do Senhor agora. Se coloque. Entenda que você está orando. Entenda que você está orando. Ele está entendendo. Ele fala ao Senhor, eu tenho errado aqui. Eu tenho me desaproximado do Senhor nesta área. Me perdoe, Senhor. Eu deveria